Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Saudações a todos, estamos aqui em mais um episódio do podcast Transição Energética. Estou aqui hoje com o meu sócio Daniel Schiffman. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo, pessoal. Muito empolgados aí com mais esse episódio. No nosso episódio de hoje, temos conosco o Thiago Barral. Um grande prazer tê-lo com a gente na nossa série sobre transição energética. O Thiago, como todos conhecem, é diretor-presidente da EPE, funcionário de carreira da empresa de pesquisa energética, uma grande instituição que tem colaborado de uma maneira muito relevante nos debates do setor elétrico. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Thiago, eu começo o nosso debate perguntando sobre tua visão, no contexto do plano de modernização do setor elétrico. Como você vê a transição energética, Enfim, acho que um dos grandes pilares, da modernização é viabilizar a expansão do setor, Agora, em um contexto que a gente tem atualmente, de crise energética mundial, agravamento da situação de reservatórios, de hidrelétricas, em que direção caminha, no seu entendimento, o crescimento da matriz elétrica nesse contexto de transição energética no Brasil? Eu acho que se a gente resgatar os fundamentos de todas as propostas que estão no âmbito dessa modernização do setor elétrico, e eu acho que antes de mais nada, a modernização do setor elétrico ela é muito mais um processo e uma agenda abrangente de transformações. E o que essa agenda de modernização do setor elétrico se propôs a fazer foi, na verdade, garantir que houvesse uma consistência e uma sincronia dessas agendas, seja a agenda regulatória no âmbito da ANEEL, seja as decisões de política no âmbito do Ministério, seja para fins de estudos de planejamento, para que a gente possa garantir essa coordenação também, obviamente, a comercialização com a CCE e a operação no âmbito do ONS, e garantir um canal de diálogo com todos os agentes do setor para que a gente possa construir consenso em torno dessa agenda. E, obviamente, que parte da fundamentação para as propostas de modernização decorrem eu acho que das transformações dos últimos 15, 20 anos, no setor de energia. Mas parte da fundamentação decorre, na verdade, de uma visão de futuro, de transformação que a gente ainda tem pela frente. Nós temos visto uma perspectiva de ampliação de que as fontes eólica e solar sejam grandes carros-chefe da expansão da nossa matriz. A gente vai precisar de investimentos em redes elétricas, sobretudo de transmissão e distribuição. A gente tem uma entrada cada vez maior de soluções a partir da digitalização dos serviços, do monitoramento dos ativos, ou seja, a gente tem os recursos também distribuídos. Ou seja, em suma, há um conjunto de transformações que trazem a seguinte perspectiva. O custo de transação para que qualquer agente consumidor possa ser um ator livre nesse mercado, esse custo de transação, que é o custo que existe para ele se coordenar com os atores, os agentes que vão vender ou que comercializar, esse custo de customizar soluções para esses consumidores está caindo muito. Então, a tendência, de fato, é que, ao invés da gente ter um mecanismo totalmente centralizado de aquisição de compra de energia e de definição de portfólio, que a gente tenha um espaço cada vez maior para que haja uma liberdade maior dos agentes, e a consequência que a gente espera disso é que haja uma maior eficiência, a partir do momento em que você tem um nível maior de customização das soluções energéticas para o perfil de cada consumidor. Bom, então, basicamente, a gente está vendo um setor que está caminhando numa direção de maior abertura, de maior liberdade dos agentes e, por outro lado, de maior diversidade de modelos de negócios, que podem combinar geração distribuída, geração centralizada, resposta da demanda, eficiência energética, enfim, todo um conjunto de soluções energéticas, E, obviamente, que a gente tem que preparar o nosso arcabouço legal, regulatório e as políticas para que a gente possa tirar proveito dessas oportunidades
que a gente tem nesse contexto de transição. Então, o Brasil tem uma matriz hoje já bastante renovável e, graças a essas soluções, embora a gente tenha aí uma dificuldade maior para avançar com novas hidrelétricas, como foi no passado, a gente tem novas fronteiras e que, pelas características dessas fontes, pela variabilidade dessas fontes, a gente vai precisar, de fato, desse grande portfólio de soluções. E aí o desenho de mercado e toda a agenda de modernização, ela se insere nesse contexto. Só para tocar na questão, Ana, da crise hídrica, né, desse contexto de escassez hídrica que a gente tem passado e o impacto que isso pode ter, o que a gente tem visto, né, e tem sido um período de muito aprendizado no setor, é que a gente está conseguindo ter uma melhor visibilidade das restrições hidráulicas operativas que impactam na capacidade de suprimento de flexibilidade das hidrelétricas, por conta do crescimento dos outros usos da água, por conta de uma série de aspectos ali que acabam sendo fatores que influenciam a capacidade das hidrelétricas de interagir e oferecer flexibilidade para o restante do sistema. Então, eu acho que essa maior aderência que a gente está construindo em relação à flexibilidade das hidrelétricas vai ser determinante para otimizar o nosso portfólio de olho no futuro. E, obviamente, incorporando também aspectos como riscos associados a mudanças climáticas e outros aspectos que a gente pode tratar depois. Então, digamos que um quadro geral, né, que eu gostaria de colocar inicialmente seria nessa direção. E a diversidade de modelos de negócios que você comenta, eu entendo que as fontes renováveis, em especial, elas têm tomado um papel bem relevante, né? Quando a gente fala um pouco de mudança de modelo, enfim, de maior também flexibilidade de estruturas, né, enfim, de negócio no setor elétrico. E uma pergunta que a gente tem é em relação a esses novos atributos ambientais, né? A gente teve no ano passado a extinção dos benefícios da TUSH e TUSH, que era um incentivo bem relevante para o mercado e durante muito tempo foi o principal driver aí de atração, né, para que investidores pudessem ali desenvolver projetos renováveis no Brasil. Com a extinção gradual desse benefício, né, enfim, o Ministério, por lei, de acordo com a 14.120, ele deve regulamentar ou prever diretrizes para a consideração de mecanismos ambientais, né? A lei fala mecanismos ambientais. E nesse sentido, enfim, a EPE, ela liderou, acho que 3 workshops, né, enfim, recentemente, de consideração de benefícios ambientais. E o que eu queria entender de você é para onde você entende que deve ir, né, esses mecanismos ambientais? Estamos falando de precificação, estamos falando de mercado de emissão, qual que é a tua visão aqui de para onde caminha esses mecanismos ambientais para o setor? Bom, a gente pode falar de benefícios ambientais das fontes, né? E aí uma diversidade enorme. A gente pode abordar sob a ótica de recursos hídricos, sob a ótica de poluição local, né, e qualidade do ar. A gente pode falar sob a ótica de emissões de gases de efeito estufa e mudanças climáticas, né? Ou seja, a diversidade possível, né, o espectro de possibilidades, quando a gente fala de benefícios ambientais, é muito grande. Só que, por outro lado, né, a gente precisa construir mecanismos que tragam, que sejam tecnicamente fundamentados, né, cientificamente fundamentados, e de forma que a gente possa ter segurança jurídica sobre as bases desses instrumentos. Então, é claro que existem uma série de estudos, pesquisas sobre os benefícios ambientais das fontes, mas a gente diria que, na nossa percepção, o aspecto de gases de efeito estufa, né, de carbono, emissões de carbono, hoje seria o mais próximo que a gente pode de construir algum consenso técnico e econômico e, portanto, foi identificado como o primeiro desses benefícios ambientais a ser endereçado. Nesse sentido, o Ministério de Minas e Energia solicitou que a EPE coordenasse os esforços técnicos, né, para apoiar a tomada de decisão do governo federal. Foram feitos os workshops, uma série de estudos, publicamos uma nota técnica, interagimos, fizemos muitas reuniões e estamos numa etapa agora de finalização desse relatório com as recomendações. Em primeiro lugar, a gente acha que a estrutura de mercado de carbono se encaixa melhor no contexto atual, no contexto brasileiro, do que uma taxação de carbono, né? Sobretudo
pela dinâmica que a gente tem hoje, até de discussão sobre carga tributária. Então, a gente entende que um mecanismo de mercado de permissões de carbono faz mais sentido. Outro aspecto importante é que o setor elétrico, em 2020, só para dar uma referencial, 85% renovável, mais uma parcela de nuclear que também é não emissora. Se a gente observar essa característica, é um mercado que é muito ofertante de energia limpa. E a parte fóssil dessa matriz, ela está ali justamente, não é porque ela é mais barata ou porque ela é ambientalmente melhor, mas porque ela é necessária para garantir a segurança. Então, a gente entende que essa característica da nossa matriz faz com que a gente veja a importância, na verdade, de buscar ampliar o escopo desse mercado para não ser gerador pagando para gerador termoelétrico fóssil pagando para gerador renovável. A gente entende que outros setores da economia podem se beneficiar fazendo parte desse mercado mais amplo, né, sobretudo por criar uma rastreabilidade das suas próprias emissões com um sistema de medição, o MRV, né, que a gente fala de medição e verificação. Então, isso traz segurança jurídica para aqueles setores que precisam lastrear o seu processo de descarbonização. Então, a gente vê, né, que é necessário um processo gradual. A gente já tem um mercado voluntário, né, hoje de renováveis, né, os I-RECs, por exemplo. Então, a gente pode tirar proveito desse mercado voluntário para construir uma trajetória de um mercado regulado e com um escopo mais abrangente. Se ficar limitado só ao setor elétrico, nós vemos algumas dificuldades, né, na formação do preço desse mercado. Mas tudo isso será apresentado e discutido com o Ministério de Minas e Energia para que possa instruir as decisões, né? E eu acho que todo o debate em torno da COP26 também vem no sentido de trazer elementos adicionais para a tomada de decisão. O prazo legal é 12 meses, né? Então, no primeiro trimestre do ano que vem, para que haja uma posição, as diretrizes do governo federal. Tiago, eu queria voltar um pouco, você mencionou o tema das novas tecnologias na primeira pergunta, e inescapável quando a gente fala de transição energética, tentar entender o papel que as novas tecnologias vão ter. E aí, obviamente, falando com o planejador, é muito rico para nós, porque vocês já têm uma missão bem difícil de levar tantos elementos em consideração, oferta, demanda, segurança energética, intermitências, nível de precipitação, etc. Você sabe bem o seu trabalho, mas quando a gente olha o avanço que as tecnologias tiveram nos últimos anos e, eu diria, o quanto que está sendo investido e por novos atores, né? Antes os atores que investiam em tecnologia eram um universo mais restrito, agora está um universo quase que ilimitado. Como que vocês enxergam isso quando vão fazer os planos decenais, planos nacionais? Porque a gente sabe que tem algumas coisas que podem ser de escultura, desde bateria, armazenamento, o hidrogênio, que é uma coisa de ponta agora e que ainda tem tantos desafios, mas, de novo, tantos países, tantas empresas investindo para recebê-lo e fazer essa troca da combustão. Eólica offshore, como que vocês conseguem, enxergam, né, e conseguem colocar esse elemento quando vão fazer o planejamento? Eu diria que dá para abordar essa questão sob dois olhares distintos, mas complementares. O primeiro deles é que, sob a ótica do planejamento, os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação vão ser fundamentais para, ora, adaptar tecnologias que estão já mais avançadas em outros mercados, adaptá-las para o contexto, para a realidade, para as características do mercado brasileiro, mas também desenvolver e customizar soluções tecnológicas próprias, né, que a gente depois pode, inclusive, exportar. O Brasil, por conta de investimentos em pesquisa, desenvolvimento, os seus programas de P&D, viabilizou o surgimento de algumas startups, por exemplo, na área de hidrogênio, que desenvolveram processos que são muito valiosos hoje para todo mundo, né, como reforma a vapor do etanol, enfim, eletrolisadores,
Ou seja, todas essas tecnologias, quanto mais assertivo, quanto melhor as políticas e melhor os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, mais segurança a gente vai poder ter para contar com essas soluções tecnológicas no âmbito do planejamento de médio e longo prazo. Então, o fato de haver os investimentos nessas tecnologias nos traz uma perspectiva mais sólida de que essas transformações podem chegar, de fato, a um nível de maturidade, a um nível comercial. Mas o fato é que, para a gente alcançar uma neutralidade de carbono, isso é uma avaliação da Agência Internacional de Energia, cerca de 50% das tecnologias necessárias ainda não estão maduras. Então, a gente tem essa perspectiva, né, do tempo do desenvolvimento e o vale da morte, as incertezas associadas a todo o desenvolvimento tecnológico. Por outro lado, nós precisamos trabalhar no arcabouço legal e regulatório, porque essas tecnologias, esses negócios inovadores, né, que combinam e usam essas tecnologias, eles vão chegar e eles vão buscar os seus espaços, né? E obviamente que é muito difícil a regulação se antecipar a isso, né? Ela tem que se adaptar e ser flexível o suficiente para acomodar isso. Então, no âmbito do planejamento, o que a gente vê é a necessidade desse monitoramento. Nós lançamos esse ano a plataforma InovaE, em que a gente tem o acompanhamento em base nacional dos investimentos públicos e publicamente orientados em pesquisa, desenvolvimento e inovação em energia, e isso está sendo um insumo importante para o planejamento. E, por outro lado, avaliar o potencial, os custos e benefícios, monitorar a evolução dessas tecnologias em outros mercados, para que a gente possa não ser surpreendido ou perder oportunidades por conta de não ter preparado o terreno ou ter investido em flexibilidade suficiente no nosso planejamento e na nossa regulação para acomodar essas soluções. Isso vale para energia eólica offshore, né? Existe um decreto sendo trabalhado pelo Ministério de Minas e Energia, nós temos colaborado no sentido de dar maior clareza para quem quer investir, para quem vai investir nessa solução. No âmbito da distribuição, os investimentos em medidores inteligentes e digitalização, segurança cibernética, tudo isso requer, de fato, um nível de flexibilidade para que essas coisas possam ocorrer. Também o hidrogênio, né? A gente sabe o trabalho que vem sendo feito, tem acompanhado. Acho que é um exemplo até bacana de como uma disruptura da tecnologia também causa uma disruptura na regulação, porque quando a gente olha todo o desenho do setor energético brasileiro, se a gente for simplificar em caixinhas, é bem difícil encaixar o hidrogênio, e eu acho que o trabalho que vocês têm pela frente, esse é outro desafio, né? De que a regulação consiga ir na mesma velocidade, porque a gente sabe que sem a segurança jurídica, isso que a gente vê no nosso dia a dia aqui, os investimentos não vêm. E uma coisa muito bacana da transição energética é que o recurso é quase que ilimitado, né? Há um movimento mundial e também forte no Brasil de que há muito capital para ser investido em projetos que tenham todos esses benefícios que levem à descarbonização. E acho que aí vocês vão ter um papel fundamental em adequar nosso marco legal para essas novas tecnologias. Tiago, a gente não pode deixar de aproveitar também sua presença, porque a EPE é uma das melhores fontes aqui no Brasil de conhecimento, principalmente dessas projeções do que vai acontecer no futuro, e vocês conduziram, junto com outros entes, CMME, ONS, o estudo da integração de fontes renováveis variáveis na matriz elétrica do Brasil. Claro que é um estudo hiper completo, mas se você pudesse passar uma palhinha aqui para os nossos ouvintes, eu acho que seria bem legal. Ótimo. Esse estudo ele se desenvolveu aí ao longo de 2 a 3 anos, foi um trabalho de fôlego e que foi possível graças à cooperação bilateral Brasil-Alemanha e o programa que a gente chama de Sistemas de Energia do Futuro. É um projeto de cooperação bastante importante para nós. Esse estudo, né, a gente contou com apoio de consultorias técnicas, especialistas dos mais renomados, para desenvolver uma modelagem detalhada do sistema elétrico brasileiro diante de um avanço, né, substancial em fontes renováveis na matriz, particularmente a eólica e a solar, por conta da variabilidade, né, e da distribuição geográfica dessas fontes. Então, alcançando patamares de mais de 40% na matriz.
Foi um teste, digamos assim, um teste para ver se o sistema fica de pé com esse nível de participação de renováveis. E a resposta é que sim, é possível construir um sistema que dê conta desse patamar elevado de participação, e esse estudo ele foi muito importante justamente para fortalecer ou dar subsídios, né, elementos para o próprio Plano Nacional de Energia 2050, que tem na eólica, na solar, um recurso fundamental não só para a sustentabilidade, mas para a segurança energética do país, para atendimento às necessidades de crescimento da demanda de energia elétrica. Basicamente, assim, então esse estudo a gente vê que tecnicamente é possível gerir um sistema com esse patamar de renováveis, sobretudo eólica e solar. No entanto, alguns pontos de atenção. E aí há um conjunto de recomendações que estão sendo incorporadas nos estudos da EPE e do próprio ONS, que foi parceiro também nesse projeto. A gente tem ali uma clareza muito grande do papel das redes de transmissão. Então, se o Brasil não conseguir sustentar investimentos na área de transmissão, não só o custo dessas fontes vai ficar mais elevado, porque você vai ter restrição de competição e você vai ter um desperdício de parte desse potencial mais competitivo, e, por outro lado, você perde uma capacidade, uma flexibilidade para alocar essa variabilidade dentro das horas do dia, dos dias da semana, dos meses do ano, acomodar isso e tirar proveito do que a gente tem, né, de fiel da balança, que são as hidrelétricas e as termoelétricas flexíveis, que ajudam a sustentar esse patamar. Então, esse estudo traz recomendações de aprimoramento nos procedimentos de rede do ONS, aprimoramento nos modelos de planejamento utilizados pela EPE. Nós temos contratado novas ferramentas justamente para endereçar esses desafios, temos desenvolvido uma série de linhas de trabalho nesse sentido de buscar atender a essas recomendações. E um outro aspecto importante, que era a importância de aprofundar o estudo da representação da geração distribuída. Então, nós temos modelos próprios na EPE de projeção da geração distribuída, mas nós temos investido na melhoria das nossas ferramentas para entender os impactos da geração distribuída na matriz. Então, tudo isso, obviamente, está detalhado de uma forma técnica e executiva, e tem sido, de fato, um grande norteador de trabalhos e do nosso planejamento estratégico e da nossa agenda de estudos de planejamento. Tiago, excelente, muito obrigada aí pela sua participação. Agora, para a gente encerrar a nossa conversa, enfim, pergunto para você se você teria, enfim, algum case de sucesso ou algum comentário, alguma política em diversidade e inclusão que a EPE tem adotado, algum olhar especial que você pudesse compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Olha, Ana, em primeiro lugar, eu tive a felicidade de testemunhar a posse das 2 primeiras diretoras na EPE, nos seus anos de existência. Então, a Ângela Livino e a Heloísa Borges foram as 2 primeiras diretoras, tomaram posse, aliás, no mesmo dia, e foi uma felicidade para mim poder fazer parte disso. E tenho testemunhado o valor que tem ter essa diversidade na nossa diretoria executiva. O olhar que elas trazem para a gestão de pessoas, o olhar que elas trazem, né, a bagagem que elas trazem para a tomada de decisão, enriquece muito a forma de enxergar os caminhos possíveis. Então, eu tenho uma satisfação muito grande de poder ter esse passo, né, no aumento da diversidade na diretoria executiva da EPE. Além disso, a EPE ela tem um comitê interno para promoção da diversidade de gênero, de raça, e isso tem sido um comitê muito ativo, e tenho participado de palestras sobre vieses inconscientes, preconceitos, tabus. Isso internamente na EPE tem sido uma experiência também positiva. E um último ponto que tem também me deixado muito satisfeito de ver, uma série de profissionais, mulheres da EPE, sendo escolhidas para participação de programas de liderança feminina no setor de energia.
Então, tivemos vários casos desses na EPE, e isso eu acho que reforça, né, a qualidade do material humano da EPE, mas, sobretudo, esse potencial enorme que a gente tem, né, de desenvolvimento de lideranças com essa diversidade maior, né? Obviamente que há muito espaço para evoluir, não tenho dúvidas, inclusive nas questões raciais, mas eu acho que estamos num processo positivo de aumento da diversidade e fico muito satisfeito de ser parte desse processo. Muito obrigada, Thiago, e até breve. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade. Até breve. Agradeço a todos pela participação e pela presença em mais um podcast. Daniel, obrigada também pela presença e pelo excelente debate. Tchau e até a próxima. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.